Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira análise aqui do canal. E hoje eu gostaria de fazer a análise da Fórmula 1 sobre o embate entre Hamilton e Verstappen na briga do título, eles que acabaram o Grande Prêmio de Jeddah empatados, tá bom? Antes de começar a análise, eu gostaria de fazer essa análise um pouco retroativa de o que aconteceu até agora. Meus queridos, do ponto de vista de Hamilton e Verstappen, a gente tem dois pilotos muito bons, né? Vocês sabem disso, arrojados, mas onde Verstappen está com um arrojo um pouco acima do que o Hamilton. Se vocês voltarem aí na temporada e chegarem aí em corridas anteriores, vocês vão ver que o Verstappen ele geralmente não tira o carro. Ele geralmente está ali naquela situação onde ele vai para disputa e de forma com que se bater, bateu. Isso lembra a gente quem? Lembra a gente nosso glorioso Ayrton Senna. Vocês já viram e sabem disso, que os pilotos que corriam com ele na época falavam assim: o Senna nos deixava numa posição onde ou a gente batia o carro com ele ou a gente desistia da manobra e ele nos ultrapassava. Então, se você é fã de Hamilton, fã de Senna e não é fã de Verstappen por causa de como o Verstappen corre, vamos dizer assim, não deveria ser esse o motivo, tá bom? Mas vamos lá, então. Hamilton é um piloto mais polido, um piloto que está enxergando um pouco mais no futuro e sabe que ele tem tudo em jogo se bater e perder posições, como tinha aqui no GP de Jeddah e como vai ter no próximo. Vamos ver como é que vai ficar os próximos. Vamos falar agora então de Jeddah. Jeddah tiveram então cinco embates entre eles, onde 4 desses embates o Verstappen foi punido, tá? Na verdade, 3 desses embates ele foi punido, ele foi punido por causa daquela colisão, tá? Vou mostrar todos esses para você. Esse aqui é o primeiro embate. Esse primeiro embate ele é logo depois a relargada, tá? Então a gente teve a relargada aí com o Max em primeiro, mas o Lewis pulou ali na frente e olha só. Então a gente tem aqui Lewis Hamilton, ó, na frente de Max Verstappen na hora de frear. E é assim que a gente faz na Fórmula 1, que eles fazem na Fórmula 1. Quando o cara tá à frente, freando e tomando a curva à frente, ele tem direito de espremer o outro para fora ali, deixar nenhum espaço para o outro. Foi assim com o próprio Max e o Lewis em várias vezes ao contrário. Só que, vamos lá, na sequência do lance, você vê que Lewis realmente espalhou o Max para fora, mas na sequência desse lance, o Max decide simplesmente ir em linha reta, abortar a curva e também ocupar o espaço à frente do Hamilton. Isso não é permitido, ele não pode ganhar uma posição por fora da pista. Ali ele tinha que ser um pouco mais seguro ao sair da pista, tirar o pé e entrar atrás. Por causa disso, ele foi punido de acordo com a regra ali. A regra, nesse caso, ela é clara e ele tomou um grid penalty, porque logo depois teve outra bandeira vermelha, tá? Então eu concordo com essa punição sem o que tiver que falar. Então aqui ele largando na terceira posição, vocês veem muito bem logo depois que eles já saíram, tá? Ocon em primeiro, o nosso amigo Lewis Hamilton em segundo e nosso amigo Verstappen em terceiro. Vocês desculpem essas bordinhas aí, eu tirei uns prints porque a gente teve um vídeo banido aqui, não podemos colocar porque eu coloquei trechos de vídeo mesmo que eu tirei, tá? Então vocês me desculpem as bordinhas e não queremos causar problemas de direitos autorais com ninguém. Então vamos lá. Então a sequência é: Lewis foi bondoso demais, bobinho, ele se preocupou com o Ocon e deixou a porta aberta ali para o nosso amigo Max Verstappen. Vocês estão vendo aí que o próprio Max Verstappen ele estava largando de pneus amarelos, ele tinha esse pulo um pouco melhor do que os pneus duros, e o Lewis vacilou, não prestou atenção nisso, e o Max já estava bem ali lado a lado e por dentro, sendo que dessa forma não tinha o que se fazer, tá, meus amigos? Então nesse caso o Verstappen tá correto, pulou na frente, usou da estratégia, Lewis bobeou. Tá? Aqui a sequência do lance: Max na frente,
Lewis em segundo e o próprio Ocon o Lewis em terceiro nessa posição e o Ocon em segundo. O Ocon saiu para fora por ser esparramado pelos dois e voltou na frente do Lewis. Até ali, a direção de prova parece que não estava olhando o Ocon, não. Deixou a coisa acontecer, tá? Então, chegamos ao lance da próxima punição do Max Verstappen. Até agora a gente teve uma punição para ele e agora Lewis e o Verstappen estão se caminhando para a curva 1. O Lewis tinha passado o Ocon, estava vindo mais forte com o DRS aberto e eles vão tomar a curva 1. Vocês estão vendo por essa câmera aí, por essa imagem, que o Lewis está ligeiramente à frente na hora de frear e por fora, muito parecido com aquela história do Max lá em, como é que era o nome? Silverstone, onde ele acabou, tadinho, batendo fortaço lá nos pneus, né? Então, a sequência desse lance nessa hora aqui, ele perdeu um pouco o apex, ele passou um pouco longe da zebra, quando ele viu o Lewis na frente dele, ele decidiu frear um pouco menos, frear um pouco mais tarde, perdeu o apex assim como ele fez no Brasil. E aí começam as contradições, meus amigos. Se no Brasil pôde, por que aqui não pôde? Tá? Ali era uma coisa muito no detalhe. A minha opinião pessoal sobre esse lance é que os dois não deviam ter tomado nada, nem Max, nem o Lewis. Vocês estão vendo que aqui, ó, nesse caso, ó, que eu acho, não sei, deve ser até a marca do Verstappen aqui. O Verstappen decidiu ir lá longe. Ele decidiu não sair reto igual naquela primeira. Ele saiu bem ao final da zebra de uma forma um pouco mais segura. E o nosso Sir Lewis Hamilton decidiu dar uma ali de espertão, vamos dizer assim, mais uma vez. Ele é muito inteligente nessa situação. Ele falou, eu não vou tentar cortar, eu vou tentar voltar para a pista. E dessa forma, assim, os caras têm que tomar a decisão ali no calor da situação. Dessa forma, eu vou tentar empurrar uma punição no Max. E foi o que aconteceu. E eu acho que não devia, porque no Brasil não foi, aqui também eu acho que não devia ser. Então a gente tem aí uma que eu acho justa e uma que eu não acho justa, tá? E aqui já é depois o último lance. Mas antes desse lance, a gente tem que comentar o que eu não tirei o print da batida e o porquê da batida. Depois vocês, lógico, vão ver, já viram várias vezes, vão ver esses vídeos em detalhes na internet. Meus amigos, a batida dos dois foi uma coisa onde nenhum nem o outro é santo. Todo mundo está colocando ali o Hamilton como um cara que, poxa, não sabia que ele estava devolvendo a posição. Tem a tal da telemetria que deu mais 10 segundos para o Max Verstappen ao final da corrida. E aí eu faço um parêntese. Imagina se o Bottas fosse realmente um piloto bom, né? O Max poderia terminar em terceiro com 15 segundos de desvantagem. Mas o Bottas tá nem aí. Fecha parênteses. Então, na colisão, gente, você sendo um piloto como eu sou, como muitos de vocês são, você sabe exatamente se alguém está diminuindo a velocidade num ponto da pista ou não. Seja por qualquer motivo, você como piloto, você vai passar, você está disputando, né? Não existe nenhuma regra de proibido passar quando o outro diminui a velocidade. O Max Verstappen poderia estar, inclusive, com problemas se o Lewis Hamilton não foi avisado. Então, Sir Lewis Hamilton, o senhor é muito esperto e descobriu que o Max Verstappen estava diminuindo estrategicamente a sua velocidade naquele ponto da pista. Isso é uma grande verdade, porque logo depois tinha a zona de DRS e ele ia ganhar a posição novamente, tá? Então, não tem dessa de não fui avisado, eu não sabia o que estava acontecendo, eu tentei andar atrás dele. Não, Lewis Hamilton sabia muito bem o que estava acontecendo e ele não queria passar naquele ponto da pista para que ele não desse o DRS para o Verstappen. Então, o que aconteceu foi isso, né? Eles bateram, porque o Verstappen vinha diminuindo, via que o Hamilton não passava, ele falou assim, eu vou frear para o Hamilton passar. Já tinha espaço ou fez o famoso brake test, mas ele estava vindo diminuindo a velocidade muito antes, então aquilo ali foi, poxa,
diminui, ele não passa, eu vou frear para ele passar. O Hamilton, ele tá querendo diminuir num lugar que eu não vou querer passar, e aí na hora que ele acabou de frear para ele passar, ele tirou. Então eu acho que não devia ter punição também nesse lance, tá bom, meus amigos? Mas, lógico, o Verstappen poderia ter ganhado a posição de uma outra forma. Porém, vamos lá. Quando o Verstappen, sim, devolve a posição novamente, é a hora que eu acho que foi o problema. Foi exatamente isso que eu falei. Ele devolve a posição no mesmo lugar, o Lewis Hamilton percebe isso, tenta frear um pouquinho mais dentro para não dar chance, o Max Verstappen já freia, e aí o Hamilton passa um pouco, o Max Verstappen já freia ali por dentro, no limite, e passa e já abre o DRS. E por causa disso ele foi punido com os seus 5 segundos, tá? E isso já é com 5 segundos ou com 10 segundos? Não, foi punido com 5 nessa hora, os 10 vieram pós-corrida por causa do acidente, que eu acho que não devia ter. E aí, sim, nessa hora também eu acho que o Max Verstappen nunca chegou a devolver a posição de forma certa. Ele não devolveu a posição. Ele simplesmente fez estrategicamente num lugar onde ele poderia abrir o DRS e pegar a posição logo em seguida. E ele nem precisou, para ganhar a posição, DRS. DRS só ajudou ele a abrir na reta. Então, nosso amigo Max Verstappen usou de traquinagens. O próprio Hamilton, na entrevista coletiva pós-corrida, falou que já foi punido por causa disso, tá bom, meus amigos? Então isso não pode, você tem que deixar o outro efetivamente ganhar essa posição, tá? Então vamos agora para o último embate deles, para a gente entender também que o Hamilton, como um grande campeão, cara fera, ele também não é bobo, né? Essa foi a hora que ele realmente passou o Max Verstappen. Essa aqui é a linha de detecção do DRS, olha lá, ó, que legal. Linha de detecção do DRS, e ele, ó, não, agora eu vou passar em definitivo. Viu que estava na frente, estava a detecção do DRS, ó, deixou o Max Verstappen lá por fora e acabou consolidando a corrida aí. Certo, consolidou então a corrida dessa forma, mesmo com a asa quebrada, ainda fez volta mais rápida. Sir Lewis Hamilton e Max Verstappen disputando cada centímetro de pista. Eu acho que não foi totalmente justo. Pode ser até que tenha um argumento em relação àquela lá que foi igual ao Brasil, mas se não deu igual ao Brasil, também não tinha que dar aqui. E também no causing a collision lá, eu também acho que não devia ser, beleza? Mas vamos ver o que vai acontecer. Vocês já sabem que eu estou apostando na vitória do Lewis Hamilton ao final do campeonato, porque eu acho que realmente o Max Verstappen está muito nessa de ou bate ou vai para casa. Ele está um pouco imaturo e eu acho que essa imaturidade pode complicar para ele agora na última corrida, como complicou nessa. Ele poderia ter tido uma corrida um pouco melhor, eu acho, se ele não se preocupasse tanto com o Hamilton. Se você gostou desse vídeo, então deixa o comentário, deixa o seu like, encaminhe o vídeo para os brothers e eu te vejo numa próxima. Até mais, soquinho. Fui!